Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mulher da janela da UF. No coração de Niterói, a Universidade Federal Fluminense guardava mais do que apenas livros, corredores e salas de aula. Havia algo escondido nas sombras do campus, um sussurro que os estudantes evitavam mencionar em voz alta. Todos falavam de uma figura pálida que aparecia em uma das janelas do prédio mais antigo, sempre depois da meia-noite. A história dizia que, nos anos 70, uma jovem aluna de letras desapareceu misteriosamente após ser vista pela última vez em uma das salas do bloco antigo. Ninguém nunca encontrou seu corpo, mas os boatos afirmavam que ela havia tirado a própria vida, saltando pela janela do 3º andar. Desde então, em noites silenciosas, muitos juraram ver uma mulher de vestido branco, cabelos longos e desgrenhados, parada exatamente na mesma janela. Seu rosto nunca podia ser visto com clareza, mas os olhos eram descritos como 2 poços escuros, vazios e sem alma. Os seguranças da universidade evitavam passar perto do prédio à noite. Alguns pediam transferência de turno, alegando problemas de saúde, mas na verdade temiam os sussurros que vinham de dentro das salas fechadas. Certa noite, um grupo de alunos decidiu provar que tudo não passava de superstição. Levaram celulares, lanternas e coragem. Mas ao se aproximarem do prédio, notaram uma sombra alta e imóvel na janela. Nenhum deles teve coragem de entrar. Dias depois, um dos rapazes do grupo foi encontrado desmaiado em frente ao portão principal. Murmurava coisas desconexas, repetindo o mesmo fragmento. Ela chamou pelo meu nome, ela sabe quem eu sou. Os boatos só aumentaram. A cada relato, a figura da mulher da janela parecia se tornar mais real, mais próxima, como se estivesse esperando apenas o momento certo para atravessar o vidro e descer até aqueles que ousassem invocá-la. E a lenda se espalhou ainda mais, como uma praga que ninguém podia conter. As aulas noturnas na UF começaram a esvaziar. Professores notavam que, quando o relógio se aproximava da meia-noite, os alunos preferiam abandonar os corredores às pressas. O eco dos passos apressados se misturava com o estalo das lâmpadas antigas. Havia sempre uma sensação de vigilância, como se olhos invisíveis acompanhassem cada estudante que ousava ficar até mais tarde. Alguns relataram sentir um frio intenso ao passar pelo pátio em frente ao prédio antigo. Outros juraram ouvir batidas suaves, como unhas arranhando o vidro da janela. Os poucos que tinham coragem de olhar diretamente afirmavam ver a silhueta feminina imóvel, como uma pintura sombria colada ao vidro. Às vezes, parecia que ela sorria. Outras vezes, que chorava. Mas havia momentos em que seu rosto se distorcia em algo monstruoso. Certa madrugada, um funcionário da limpeza foi obrigado a passar pelo corredor do 3º andar. Ao olhar para a janela, viu a figura ali, imóvel. O choque foi tão grande que ele deixou cair todos os equipamentos e saiu correndo, sem nunca mais retornar ao trabalho. Entre os estudantes, surgiu a teoria de que a mulher da janela não estava presa ali por acaso. Alguns acreditavam que ela era um espírito que buscava companhia, alguém que substituísse sua alma perdida. Outros diziam que era uma punição eterna, que ela jamais poderia sair dali. Mas nem todos acreditavam. Alguns viam na lenda apenas uma desculpa para fugir das responsabilidades acadêmicas. Esses eram os mais vulneráveis. Por que a mulher da janela parecia escolher exatamente aqueles que não acreditavam nela? Naquela época, a universidade inteira estava mergulhada em um clima de terror. Mas o pior ainda estava por vir. O boato ganhou força quando uma estudante de arquitetura desapareceu misteriosamente. Seu último registro era uma mensagem enviada para uma amiga: "Acho que vi alguém acenando para mim na janela da sala antiga. Vou lá conferir, depois te falo." Ela nunca mais foi vista. Os pais entraram em desespero, e a polícia chegou a investigar o caso. Mas nenhuma evidência foi encontrada. O prédio foi vistoriado, as salas abertas, mas nada apareceu além de pós-silêncio. Com o sumiço, a história ganhou contornos ainda mais assustadores. Alguns alunos afirmavam que, desde aquela noite, a figura na janela parecia mais nítida, como se tivesse absorvido algo da estudante desaparecida.
Um professor aposentado que conhecia bem a história original comentou em uma entrevista: essas coisas se alimentam de medo. Quanto mais acreditamos, mais elas ganham força. E aqui, meus caros, todos já acreditam. O prédio foi oficialmente interditado, mas interditar paredes não impede o que vive dentro delas. Seguranças relataram portas que batiam sozinhas, luzes que piscavam e vozes que chamavam seus nomes no escuro. Alguns estudantes mais ousados começaram a usar a lenda como desafio. Se alguém quisesse provar coragem, precisava subir até o terceiro andar e olhar diretamente para a janela. Poucos voltavam sorrindo. Os que voltavam mudavam. Olhares perdidos, pesadelos constantes, insônia. Como se algo tivesse ficado preso dentro deles, sugando lentamente suas forças. A mulher da janela, agora, já não era apenas uma lenda. Era uma presença ativa, faminta. Certa noite, durante um apagão na região, o campus mergulhou na escuridão completa. Apenas a lua iluminava fracamente os prédios. Foi então que dezenas de testemunhas afirmaram ter visto a janela do terceiro andar brilhar com uma luz fraca, azulada. A silhueta estava lá, imóvel, mas dessa vez com algo diferente: ela não estava sozinha. Atrás dela, outras sombras surgiam, como se mais pessoas tivessem sido presas junto dela. Os relatos se espalharam rapidamente. Agora, acreditava-se que a mulher da janela arrastava consigo as almas dos curiosos. Aqueles que desapareciam não iam embora do campus. Ficavam ali, aprisionados, multiplicando o terror. Uma estudante de psicologia relatou em seu diário que sonhou repetidas vezes com a figura chamando por ela. No sonho, a mulher batia no vidro, pedindo para ser libertada. Mas ao se aproximar, seu rosto se deformava em uma máscara de carne e sangue. No dia seguinte, a jovem não apareceu na aula. Seu diário foi encontrado em cima da carteira, aberto na última página. A frase final gelava os ossos: ela está me esperando na janela. A universidade tentou abafar os acontecimentos, mas os boatos já eram fortes demais. Blogs e fóruns locais começaram a relatar as histórias. A mulher da janela se tornará uma lenda urbana real, viva, impossível de ignorar. E cada noite sem lua era uma promessa de que ela apareceria novamente, observando, escolhendo sua próxima vítima. Ninguém mais ousava passar perto do prédio. A janela se tornará um marco de terror em Niterói. Alguns até viajavam de outros estados apenas para ver a assombração, atraídos pela morbidez da lenda. Mas quanto mais pessoas se aproximavam, mais desaparecimentos eram relatados. Estudantes, visitantes, até mesmo um policial que tentou investigar sumiram sem deixar rastros. A lenda dizia que, se alguém olhasse para a janela por mais de 30 segundos, a mulher passava a conhecer seu nome. E quando ela chamava, não havia como resistir. Mais cedo ou mais tarde, a vítima desapareceria, arrastada para dentro do vidro. Um professor de História da Arte, obcecado pelo caso, afirmou que o vidro da janela não refletia como os outros. Ele dizia que ali havia um portal, uma fenda entre mundos. O reflexo mostrava não o presente, mas o passado trágico de quem ousava olhar. Hoje, a janela permanece fechada, mas nunca vazia. Quem passa pelo campus tarde da noite ainda sente os olhos frios observando de dentro. Alguns acreditam que a mulher da janela não é apenas uma alma perdida. Ela é a própria encarnação da dor, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. E sua fome nunca será saciada. Se você algum dia visitar a UF, cuidado com onde olha. Porque a mulher da janela ainda está lá. E talvez já saiba o seu nome. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.